vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje daremos início ao capítulo 2 de vocês. Trabalharemos as páginas de 24 a 43, referente à África e Ásia antes das grandes navegações. Trabalharemos o tópico 1, a África antes do século XV, o tópico 2, Índia e China, o Oriente Fascinante, tópico 3, em busca de cristãos e especiarias, e o tópico 4, a viagem ao Oriente. Vamos dar início conhecendo um pouco sobre a história da África. A África, durante o século XV, era habitado por uma grande diversidade de povos que foram responsáveis pela produção de um patrimônio cultural milenar. Contudo, pouco se sabe sobre essas populações, uma vez que a maioria desses sujeitos eram ágrafas, ou seja, eram sujeitos que não tinham ou não produziam escrita. Acredita-se que os 3 primeiros séculos da era cristã, parte do norte da África foi povoado pelos berberes, que eram comunidades seminômades, nativas que tinham costumes em comum. Já o sul da região localizavam-se populações negras que eram divididas em mais de 800 etnias. Essas populações, tidas como sedentárias, praticavam a agricultura, o pastorio e a metalúrgica. Nos primeiros séculos do que é denominado de era cristã, a relação entre a população nômade e a população sedentária da África se estabeleceu em meio a constantes conflitos. Isso porque, com a mobilidade permitida pela posse de camelos e dromedários, os berberes diversificaram suas atividades e, além do pastorio, passaram a praticar o comércio e também o saque a populações de agricultores do sul do deserto do Saara, tomando a sua produção e escravizando parte de sua população. Por volta do século VII, os árabes muçulmanos, empenhados em conquistar fiéis e novos territórios, avançaram sobre o norte africano e transformaram o Egito, a Tunísia e o Marrocos em província do Islã. Tempo depois, essas províncias elas foram transformadas em reinos. Esses reinos também funcionaram como uma espécie de polo de difusão da fé muçulmana para as populações que vinham do sul do Saara. Com o passar do tempo, apareceram nessa região importantes civilizações negras. Algumas já eram islamizadas, cada qual desempenhada em desenvolver a sua produção de alimentos, artesanatos e metal e tecelagem, em busca de prosperar as suas respectivas
correntes comerciais. Entre os vários reinos que se destacaram, entre os vários reinos africanos, 2 chamaram maior atenção e tiveram maior destaque, que foi o Reino de Mali e o Reino do Congo. Mali foi fundado no século XIII pelo rei Sundiata. Esse reino era localizado na região oeste e foi muito próspero graças ao comércio do ouro que era extraído nas superfícies de região próximas do rio Senegal. Já o Reino do Congo estava localizado na região centro-oeste do continente e se destacou pela produção de metalurgia do ferro para a fabricação de armas, pela fabricação do cobre para a confecção de joias. E devido a isso, se constituíram diversas atividades que foram muito valorizadas. E em razão dessas atividades, o Congo passou a ser um reino muito próspero e com um comércio muito movimentado. Vamos conhecer agora um pouco dos encantos da Índia. Como a gente já estudou anteriormente, durante a Idade Média, os territórios que atualmente fazem parte da Índia, da China e do Japão, que anteriormente eram chamados genericamente de Índias, eram considerados extremamente exóticos, misteriosos e repletos de riquezas. Contudo, se por um lado, parte desse fascínio, desse encanto, era fruto exagerado de relatos de alguns viajantes, por outro lado, essa visão refletia no desenvolvimento econômico e na abundância material dessas regiões. Um outro fator que chama muita atenção na história da Índia foram o estabelecimento das rotas comerciais, que eram uma espécie de roteiro comercial que ligava movimentados portos asiáticos e africanos. E isso fazia com que vários olhares se voltassem para a Índia. E além disso, ela era conhecida por possuir diversas especiarias, como o cravo da molusca, o sândalo, o noz-moscada, a canela, entre outras que eram muito importantes nesse contexto. Mas se nesse momento parte do comércio estava nas mãos dos árabes que ali habitavam, na época dos portugueses
isso era um pouco diferente, pois nesse momento a Índia não se constituía em uma única nação, mas dividia-se em diversos estados de acordo com a religião adotada pelos seus governantes. Por exemplo, no sul, 2 reinos se destacaram por sua força e riqueza. Foram os reinos de Bahmani, que tinha uma tendência muçulmana, e o reino de Vijayanagar, que foi fundado por hindus. Mas isso também não significava que apenas pessoas das mesmas religiões pudessem viver em cada um deles. Ao contrário, era muito comum que esses 2 reinos tivessem uma convivência pacífica entre as suas comunidades. Um outro território que, de certa forma, atiçava a imaginação dos europeus era o território chinês. E a China, ela fica muito conhecida no período do governo de Gengis Khan, né? Khan anexou os territórios da China às suas várias conquistas. E esses territórios que foram anexados se estendiam da Europa Oriental até o extremo Oriente, formando assim o maior império terrestre já conhecido. Vale lembrar que a busca pela conquista desses territórios que fazem parte da Índia, da China, da África, ela foi movida por diversas inquietações, sobretudo dos portugueses. Como, por exemplo, o que moveu os portugueses em busca pelo caminho das Índias foi o espírito cruzadista contra os muçulmanos, que nós já estudamos anteriormente, bem como o ouro africano, o sonho de encontrar o mítico reino de Preste João e as especiarias orientais. Todos esses objetivos citados estavam sobrepostos e podiam ser percebidos em maior ou em menor grau a cada passo da expansão portuguesa. Então, em certa medida, o que motiva a essa expansão, a essa busca por novos territórios, essa tomada de território, é a busca, sobretudo, pelas especiarias e também, de certa forma, a busca pelos cristãos. Um outro momento da história das Índias que chama a atenção é a chegada de Vasco da Gama, que nós também já estudamos no capítulo anterior. A gente viu que
em 20 de maio de 1498, Vasco da Gama chega em Calicut, que era uma região da costa oeste indiana. E no término do século XV, Portugal chega ao centro do comércio de especiarias, cumprindo um de seus objetivos crucial, que foi traçado pelos seus governantes e mercadores. Desse modo, essa abertura do caminho para as Índias marca o início a um longo período de convívio que nem sempre se estabeleceu de maneira pacífica com os europeus. E dessa forma, em meio a isso, se estabelece uma série de conflitos que vem marcar sucessivos governos. E assim, no decorrer dos séculos, os portugueses que tentavam a todo custo conquistar esses territórios, tentaram estabelecer várias formas de relação comercial nessas regiões. Muitas vezes eles conseguiram obter o monopólio das trocas, sobretudo entre o Japão e a China, já que o comércio direto entre esses dois reinos era proibido pelo imperador chinês. E uma vez que ocorria esse desentendimento entre esses dois reinos, China e Japão, os portugueses buscavam obter algumas vantagens explorando essas regiões. Uma vez que esses conflitos entre Japão e China se davam em grande medida devido às ações de piratas japoneses no Mar da China. E em meio a isso, os portugueses conseguem expulsar os piratas japoneses e, com isso, os mercadores portugueses passam a obter autorização informal para se instalarem nessas regiões. Com isso, nós finalizamos o nosso capítulo 2 e eu deixo para vocês as atividades referentes a esse capítulo, que estão localizadas entre as páginas 26 a 43. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.